A maioria das pessoas acha que perdeu a capacidade de concentração, mas na verdade elas estão treinando inadequadamente o cérebro. E se a mente é treinável, se eu treino minha mente para ser distraída, para se concentrar menos, para ter pouca capacidade de atenção, é assim que a mente vai responder. Exatamente por isso que eu fiz um protocolo baseado na neurociência de 7 passos para nós conseguirmos reconstruir o foco, reconstruir a capacidade de concentração e de atenção. Agora, muito importante, se eu entendo o foco como uma habilidade isolada, eu vou perder tempo com esse vídeo. Você vai perder tempo. Então, nós precisamos entender o foco como sendo uma atividade e uma habilidade que ela está influenciada e, ao mesmo tempo, influencia outras tantas questões no nosso corpo. Então, por exemplo, não é porque eu quero ter foco agora que eu simplesmente vou apertar um botão mental e a partir daí eu estou com 100% de concentração. Não é assim que funciona. Tudo é treino. E entender isso é muito importante, que normalmente eu tenho fatores associados que dificultam, que atrapalham a minha capacidade de concentração. Por exemplo, Túlio, me treino todo dia para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer que eu tenho uma atenção fragmentada. O ser multitarefa é um problema para o foco, para a concentração. Por quê, Túlio? Porque a gente treina a nossa mente para começar e não persistir. A gente treina a nossa mente para ficar pulando o tempo todo de uma atividade para outra. Ao mesmo tempo, se eu durmo mal, eu não vou conseguir me concentrar. Se eu estou pouco hidratado, meu cérebro cansa mais rápido. E aí, se eu tenho ansiedade, muito ruído mental, treinamento de atenção fragmentada, estímulos o tempo todo com vídeos curtos, notificações, tudo isso atrapalha a nossa concentração. Então, o que eu te proponho é um protocolo passo a passo para você fazer, para você manter, para você ativar o treinamento do seu cérebro para ter efetivamente uma transformação duradoura, uma transformação que seja real, constante, duradoura e com passos absolutamente simples. Então, se você quer reconstruir seu foco, fica nesse vídeo. Etapa 1 do nosso protocolo de reconstrução de foco. Identifique o ladrão de atenção. Que é isso, Túlio? Nós queremos ter atenção, mas nós estamos perdendo a atenção o tempo todo. Então, nosso cérebro ele não está quebrado, ele está mal treinado. E quando você entende isso, você entende também que, olha, eu estou muito ansioso, isso vai roubar minha atenção. Túlio, eu tenho déficit de atenção. Se você tem déficit de atenção, você tem uma alteração na sua neurogênese que dificulta a sua capacidade de atenção. Por isso, a necessidade de consulta, de acompanhamento, de diagnóstico, de medicamento, se for o caso. Agora, não são esses os fatores únicos. Nós temos, olha só, Túlio, celular o tempo todo. O celular é um elemento de enorme importância para a nossa fragilidade de atenção e de foco, de concentração. Se eu estou o tempo todo, olho o celular, volto para cá, faço isso, faço aquilo, o celular vira um distrator, um elemento de distração importante demais. Por quê? Porque está o tempo todo com a gente. Então é como se eu estivesse levando o elemento que me sabota junto comigo o tempo todo. Então, aprender a usar o celular é imprescindível, usar de forma racional. Agora, Túlio, estou dormindo com a televisão ligada o tempo todo. Túlio, eu não consigo dormir no horário certo. Então, ora um dia eu durmo num horário, outro dia eu durmo em outro, demoro para acordar, acordo cansado, acordo várias vezes durante a noite. Tudo isso impacta. Entender isso vai fazer com que você consiga avaliar melhor sua rotina, você avaliar melhor quem são os seus ladrões da atenção. Por exemplo, um ladrão da atenção muito comum é um mito de produtividade o tempo todo. Tem que estar agitado, tem que estar movimentando, tem que estar fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Não, isso é ladrão de atenção. Faça uma coisa por vez. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Então, o primeiro ponto dessa primeira etapa do protocolo de construção de foco é identifique seu ladrão de atenção. O cérebro ele não consegue combater, neutralizar, se ele não sabe o que ele tem que combater. Quais são os principais inimigos? Então, identifique claramente na sua rotina o que atrapalha a sua capacidade de concentração de foco. Etapa 2 do nosso protocolo de construção de foco. Reduza ruído mental. Às vezes, nós normalizamos muito barulho mental.
muitos elementos de distração, excesso de estímulo o tempo todo, como se nossa mente fosse uma grande antena de captação de tudo, mas não. Nós precisamos não captar tudo, nós precisamos captar e processar e elaborar respostas adequadas para o que importa para a gente. É isso que direciona nosso padrão de ações, de pensamentos, de comportamentos todo dia. Então, por exemplo, se eu vivo num ambiente que é um ambiente cheio de coisas, minha mesa de estudo está toda lotada, isso é claro que vai me atrapalhar. A gente tem uma falsa impressão, não, Túlio, eu estou concentrado somente aqui no caderno dos estudos. Não, nosso cérebro enxerga tudo. A gente não está olhando para enxergar obrigatoriamente e objetivamente aquele objeto. Mas se ele está no nosso campo de olhar, a gente também está percebendo. Então, entender isso, essa dinâmica de preciso reduzir estímulo, é fundamental para a gente voltar a ter concentração. Túlio, o tempo todo, meu celular está aqui, mas está virado para baixo. Está errado. Nós precisamos que o celular fique em outro local da casa, na hora que você vai se concentrar de forma adequada. Porque o celular aqui, virado para baixo, virado para cima, nossa mente está vendo o celular, a nossa mente está pensando. Quando eu terminar isso aqui, ali vai estar cheio de mensagem. Eu tinha que ter respondido já. Calma, é uma coisa de cada vez. Não adianta você se sabotar, porque fazer tudo de uma vez é buscar você mesmo se sabotar. Não precisa nem de outro inimigo. Você está sendo o melhor inimigo nessa hora, porque você está aqui dentro. Então, se eu penso excesso de notificação, excesso de bagunça, ambiente bagunçado, se eu penso excesso de estímulo auditivo, muito barulho, Túlio, o barulho está muito intenso, tem música, tem pessoas conversando, tem barulho disso caindo, tem cachorro latindo. É claro que isso tudo vai ser assimilado pelo seu cérebro. Pode não ser direcionado a atenção para aquilo, mas vai escutar. Não tem como você escutar esse vídeo e deixar de escutar um cachorro latindo. Ou se concentrar nesse vídeo se o ambiente aqui está muito tumultuado. Então fique atento a isso. Então a minha orientação para os próximos 7 dias é controlar o tempo de uso do celular, fazer uso essencial, uso inteligente do celular. Estou abrindo o celular agora para tal coisa, exatamente para você não se distrair do uso do celular. Diminuir nessa hora as notificações que são notificações não essenciais. Retirar da página, da tela inicial, do seu desktop, do seu celular, aplicativos que não são tão úteis assim. Dá uma escondida neles. Exatamente para você não correr o risco de olhar e acabar sem querer clicando em alguma coisa e se perdendo aí no tempo. Agora, para além disso, deixar o celular longe de você na hora que você tiver que realmente se concentrar. Celular por perto é dividir a atenção do nosso corpo. Então, entenda isso. Você não está com capacidade de concentração reduzida por nada. Você está com excesso de distração. Seu cérebro não está quebrado, ele só está mal treinado. Etapa 3 do nosso protocolo de reconstrução de foco. Treine sua mente para o desconforto. Por que isso, Túlio? Eu não quero me sentir desconfortável. É isso que sua mente também fala na hora que você tem que fazer uma tarefa de 10 minutos e não consegue ficar 2 minutos concentrado. Então, o que é muito importante? Treinar o desconforto. Assuma para você que na vida não precisa ser tudo absolutamente prazeroso. Na vida nós não precisamos estar o tempo todo confortáveis com a situação. Treinar o desconforto com mínimas ações diárias faz você persistir e resistir quando sua mente quer que você desista de novo de algo que é tão importante para você. Então, por exemplo, comecei a correr, Túlio. A grande questão, o grande momento de quem começa a correr é exatamente vencer o desconforto inicial. Porque depois que você passa por esse desconforto, em que sua mente está gritando: para, vai descansar, para, vai sentar ali para tomar alguma coisa, para comer alguma coisa. Se você consegue vencer esse desconforto inicial, você consegue persistir. Aí você começa a entender que isso está fazendo bem, porque começa a ter resultado. Aí a sua mente começa a associar aquilo ali a algo prazeroso também. Então, o que era antes desconfortável, porque você venceu esse desconforto inicial, você conseguiu manter até uma hora que o cérebro entende que isso é bom para você. E agora é algo que você está fazendo e que está sendo recompensado. E aí o cérebro entende sentido, propósito, intencionalidade em cada uma de suas ações.
Então, muitos pacientes acham que perderam a capacidade de concentração e de foco, mas, na verdade, eles perderam a capacidade de resistir ao desconforto. Começa a estudar, uma pequena dificuldade já desiste. Está ali tentando se concentrar para tomar uma boa decisão, mas daí o cérebro, você merece conforto. Aí você para e vai para o celular. Então, entender isso, que o desconforto ele é necessário para ser superado, e que se você persistir 2 minutos ali, seu cérebro vai entender que você é capaz de se organizar. Seu cérebro vai, como se fosse um quebra-cabeças, ligando uma parte na outra, e a coisa começa a fazer mais sentido. Entenda, sempre que surgir tédio, frustração, angústia, algum cansaço mental, seu cérebro vai querer que você mude de atividade. E esse comportamento evitativo, Túlio, eu evito a angústia, começa a ficar difícil, já desisto. Esse comportamento evitativo ele é treinado. Aí o cérebro sabe que sempre que for alguma coisa angustiante, você vai desistir. Isso tá normal. Aí você não consegue suportar uma conversa mais difícil, você não consegue se esforçar para ler, estudar e aprender no tempo que é necessário para que você execute. Você não consegue ser cobrado ou se sentir cobrado, você se cobrar por uma atividade, por exemplo, um serviço em que eu preciso organizar minha equipe, por exemplo. A procrastinação é frequentemente usada como estratégia de regulação emocional. Se foge do desconforto buscando algum amparo emocional, mas se adia a capacidade de construir a vida. Mas ensine seu cérebro. Desconforto não é uma emergência. O desconforto ele pode ser superado. E aí eu vou te passar aqui uma orientação. A técnica dos 2 minutos. Não se programe para estudar, por exemplo, durante 3 horas. Se programe para estudar bem concentrado por 2 minutos. Não desista por 2 minutos. Quer tomar uma grande decisão? Pare, se concentre, crie um ambiente ideal para você se concentrar e focar nessa decisão. E fique assim durante 2 minutos, criando o caminho, criando a estratégia cerebral para ativar a resolução do problema, para fazer com que você consiga se manter estudando, para fazer com que você consiga se manter com foco direcionado intencionalmente para a resolução de um determinado problema, para uma determinada tarefa do seu trabalho. Etapa 4 do nosso protocolo de reconstrução do foco. Reconstrua sua atenção sustentada. Como assim, Túlio? Preste atenção. Entenda a atenção, entenda o cérebro como se fosse um músculo. Você não vai chegar na academia para fazer musculação e vai pegar já 20 quilos. Não, você vai começar às vezes com 2, e vai repetindo. Aí começa a ficar fácil. Aí você passa para 4. Tá fácil, a técnica está sendo feita adequadamente, passa para 6. Então é um processo de treinamento. Entenda a atenção como um músculo. O que você tem feito? Você tem treinado exatamente e treinado bem para que você faça exatamente o contrário do que você quer. Filho, eu quero me concentrar. Mas o que você treina a sua mente todo dia? Para se distrair com qualquer coisa. Para que qualquer outro elemento gere distração e você mude de uma atividade para outra. Então, em regra, você tem treinado bem com um destino ruim. Você tem treinado bem para ficar mais distraído. A gente vai precisar fazer exatamente o contrário. Então, o que eu quero? Orientação simples. Na técnica dos 2 minutos, eu quero que você pratique os 2 minutos de resistência ao desconforto. Mas quero ao mesmo tempo que você, durante esses 2 minutos, ou durante os 4 minutos, durante os 10 minutos, você aumente isso gradativamente. Eu quero que você treine a atenção plena. Eu quero que você treine se distrair de todo o resto, para você se concentrar no que é efetivo para você. Então, qual a orientação? Escolha uma tarefa. Então, não é para ser multitarefa. Escolha uma tarefa. Dedique intencionalmente toda a sua energia para essa uma tarefa. Nesse momento, não tenha nenhuma interrupção. Não crie mais sabotagem. Não crie mentiras sofisticadas para justificar a sua falta de atenção. E, por fim, ambiente silencioso, sem música, mesa organizada. Controle o seu ambiente. Primeira semana, fique 2 minutos. Segunda semana, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, vá ampliando o seu tempo de atenção sustentada. Isso vai fortalecer seu circuito neuronal de tomada de decisão,
para que você consiga entender o seu poder de se concentrar e ser eficiente no que importa para você. Isso é eficiência. Fazer mais em menos tempo, para que sobre mais tempo para você descansar, para você pensar, para você projetar e planejar a sua própria vida. E nessa hora, para você se concentrar e conseguir ativar sua melhor capacidade de atenção sustentada, vou te passar aqui 2 técnicas simples, dentre outras que eu passo para os meus pacientes, mas que ajudam muito nesse processo. Olha só, indicador e dedão. Colou um no outro, aí você vai agora só substituir indicador e dedão e vai fazer esse movimento. Esse movimento aqui, ele não é um movimento habitual que a gente faz todo dia. Então, para eu conseguir me concentrar aqui, eu preciso fazer o quê? Eu preciso direcionar esforços. É dedão com indicador e vou trocando dedão e indicador. Essa é uma atividade que ajuda a gente a chegar na atenção plena. Vou me concentrar somente nisso. Se eu não me concentrar, se eu estiver aqui pensando em 1000 coisas, eu não vou conseguir fazer. Segundo ponto importante, o que é que nós vamos fazer? É uma técnica muito simples, mas que se você não se concentrar, você não vai conseguir executar. Olha só, polegar e dedo mínimo. Vou agora abrir ao mesmo momento o polegar e o dedo mínimo no outro lado. Eu vou fazer esse mecanismo aqui, olha. É uma técnica que é simples, é uma técnica que exige da gente concentração e é uma técnica que exige da gente sair dos outros elementos. Nós nos distraímos dos outros elementos para estar aqui, concentrados, atenção sustentada. Então faça 2 minutos, faça 3 minutos, mude as técnicas, repita as 2 técnicas, cuide do ambiente. A atenção ela volta. Etapa 5 do nosso protocolo de reconstrução do foco. Regule sua dopamina. Qual que é uma grande questão hoje? Nós o tempo todo somos hiperestimulados, celular, notificação, muito barulho, muita agitação. E isso, de alguma forma, é associado pela nossa mente como, olha, tem um vídeo curto, isso liberou dopamina e me deu prazer. O que que eu faço? Eu me mantenho em vídeos curtos. E aí a gente desaprendeu a enfrentar o tédio. Tanto é que, repara, provavelmente já ficou esperando, por exemplo, no consultório médico 30 minutos ali. E aí, nesses 30 minutos esperando no consultório, se você tiver com o celular, vão passar assim muito rápido. 30 minutos ali, Túlio, 30 minutos para mim no celular não é nada. Agora, se eu tiver um dia com bateria descarregada, 30 minutos vai ser assim, como se fosse 2, 3 horas. Então entenda como é que nosso cérebro está viciado em dopamina e desregulado do ponto de vista dopaminérgico. Então, vídeos curtos, notificações constantes, busca incessante por novidades para enfrentar o tédio, tudo isso atrapalha sua capacidade de concentração. E quando o cérebro está viciado em uma dopamina que é rápida, nós vamos ter muita dificuldade para fazer qualquer outra atividade que seja lenta, que não gere prazer instantâneo, que não gere alguma percepção de intensa velocidade para o cérebro. Então, a orientação agora vai ser exatamente para regular sua dopamina. Primeiro ponto para a gente, não mexa no celular ao acordar. Eu preciso primeiro que você acorde, que você alongue, que você beba água. Eu preciso primeiro, isso de acordo com a neurociência, que você consiga naturalmente equilibrar o seu hormônio do estresse, o cortisol. Eu preciso que você não ative logo ao acordar, logo ao abrir o olho, o celular do lado para você olhar, se comparar, olhar e se questionar. Pare de gerar tanto hiperestímulo. Escolha nesse processo uma tarefa por vez para você executar. Celular depois de acordar, só depois, 30 minutos, 1 hora depois. Ao acordar, se expõe ao sol, direto ou indiretamente, para você ajudar o seu corpo a regular o ritmo de dia e de noite, que a gente chama de ritmo circadiano. Isso é necessário porque se está desregulado o ritmo de dia e de noite, meu metabolismo durante o dia talvez não esteja tão eficaz. Porque a lógica é o quê? Eu aumento minha capacidade de concentração durante o dia e eu diminuo minha capacidade de concentração durante a noite, cérebro cansado e se preparando para o ritual de dormir, em que eu vou reconstruir a estrutura cerebral. Então, se meu ritmo de dormir e acordar está atrapalhado,
Eu com certeza vou diminuir minha capacidade de concentração. A primeira orientação é não mexer com o celular os primeiros 30 minutos ou primeiro uma hora, logo depois que você acordar. Acordar e já definir quais serão as tarefas prioritárias daquele dia, fazer uma coisa só por vez. E no lado oposto, não utilizar celular uma hora antes de dormir, porque isso também vai atrapalhar a sua capacidade de dormir e restaurar a estrutura nervosa durante a noite, durante o sono. Então, uma hora antes de dormir e uma hora depois de acordar, sem celular. Segunda orientação aqui é: faça uma coisa por vez. Não queira, por exemplo, eu vou para academia escutando música, eu vou caminhar e escutar um podcast. Aí, às vezes, era para ter uma atividade de atenção plena, por exemplo, cozinhar. Às vezes eu estou cozinhando, mas estou com a televisão ligada, estou escutando umas mensagens aqui no WhatsApp e estou conversando com outra pessoa. O cérebro não aguenta tomar tanta decisão e ficar bem. Então, escolha uma coisa por vez e aprenda a viver esse silêncio, a viver esse direcionamento de atenção por 2, por 5, por 10 minutos, por 50 minutos. Isso é fundamental para seu cérebro entender que existe um comando coerente entre o que você faz, o que você ordena para o cérebro e a resposta que você está querendo da sua vida. Então, aqui o objetivo não é zerar dopamina. Dopamina é ótimo. A gente precisa ofertar dopamina para o cérebro a partir de atividades que gerem sentido para a nossa história, gerem sentido e tenham coerência com a pessoa que eu quero construir, com a pessoa que eu quero me tornar. Então, o objetivo maior aqui é reaprender a construir o estímulo necessário para a gente ter dopamina. Não obter dopamina de fontes aleatórias, que vão fazer com que a gente perca clareza, coerência e consistência das ações do nosso dia a dia. Etapa 6 do nosso protocolo de reconstrução de foco. Fortaleça seu cérebro biológico. Pratique ações, adeque sua rotina para que você consiga dormir bem e restaurar as estruturas lesadas, perdidas durante o dia, construir memória, regular suas emoções, criar uma nova identidade todos os dias. Fortaleça seu cérebro biológico com atividade física. Então, a atividade física ela potencializa toda a sua saúde mental. Então, os estudos já indicam que 10 a 15 minutos de atividades físicas diárias, com esforço moderado e intenso, já reverberam, já repercutem com melhora da sua saúde mental, fortaleça seu cérebro biológico com uma nutrição adequada, fornecendo aminoácidos, vitaminas, nutrientes necessários para ativar seu metabolismo e, ao mesmo tempo, fornecer energia necessária para que você funcione bem. Então, a alimentação natural, a alimentação regular, fornece para o cérebro os nutrientes que são necessários para que o cérebro se desenvolva, para que eu consiga me concentrar, para que eu consiga processar informações, para que eu consiga regular o meu próprio corpo. E, nesse sentido, o último ponto aqui do fortaleça seu cérebro biológico. Regule seu estresse, diminua essa hiperreatividade, diminua a impulsividade, diminua a forma reativa, muitas vezes impaciente, agressiva, como você reage. Entenda o estresse e modifique os fatores que são os elementos do estresse sempre que possível. E se eu não consigo isso agora, Túlio, modifique a forma como você reage ao estresse. É muito comum os pacientes pedirem remédio, medicamento para aumentar a concentração. E muitas vezes o que o cérebro está pedindo não é medicamento, são fatores que vão fortalecer o cérebro, como esse que eu citei: sono, nutrição, regulação emocional, regulação de estresse, atividade física. Tudo isso é fundamental se você quiser uma alta performance cerebral. E, por fim, etapa 7 do nosso protocolo de reconstrução de foco. Crie rituais para você entrar no padrão de foco, no padrão de concentração. Esses rituais eles fazem com que o cérebro entenda que há uma mudança de padrão cerebral de uma atividade para outra. Isso permite a todos nós uma previsibilidade de ação. Então não dá para eu chegar de uma festa que estava muito barulho, que estava divertida, e agora mudar e sentar para começar a estudar sem mostrar para o meu cérebro que houve uma transição. E exatamente por isso eu coloquei um outro vídeo aqui sobre os rituais para acalmar a mente e reduzir o ruído mental. Esses rituais
essas técnicas de respiração, elas facilitam essa transição. Elas podem funcionar e funcionam muito bem como um ritual de foco, um ritual de concentração. Eu mesmo faço esses rituais sempre que eu vou começar a estudar. Eu faço esses rituais sempre que eu vou dormir. Acalmo minha mente mais rápido. Minha mente se ativa para o sono ou minha mente se ativa para o padrão de concentração relacionado com os estudos. Até para dormir a gente precisa se concentrar. Após uma semana praticando esses 7 pontos do protocolo de reconstrução de foco, eu tenho certeza que você vai voltar a ter foco, vai voltar a ter concentração. Por quê? Porque o foco é uma habilidade treinável. Nós precisamos treinar a mente, comandar a mente de forma adequada. Então, o tratamento, na maioria das vezes, não é buscar motivação, não é buscar medicação. É o treinamento mental de persistência. Manter esses 7 pontos que eu acabei de te explicar vai permitir que você fortaleça seu sistema de atenção cada vez mais e fortaleça você mentalmente, para que você consiga realmente entender o que é necessário fazer e que você consiga colocar tudo isso em prática. Te espero no próximo vídeo. Aquele abraço.